no livro de Efésios, no capítulo 4. O livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 5. Efésios 4, 5. Os irmãos encontraram? Está muito alto, mas se estiver muito alto, está bom, né? Então vamos lá. Diz o seguinte: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. No versículo 5, mais especificamente, diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Essa informação, essa terceira informação dentro desse versículo, há um só batismo, tem confundido e tem deixado alguns irmãos até sem dormir, talvez atordoados, aborrecidos, pensativos, conversados com Deus sobre um só batismo. Quando a Bíblia se refere, irmãos, a um só batismo, nada mais é que somente uma forma existe de ser batizado. Não é que você tem que ser batizado uma só vez, porque nós aqui somos unicistas. Nós pregamos o nome de Jesus Cristo e pregamos Jesus Cristo como Deus. Se você veio por uma casa de uma igreja católica ou de uma igreja trinitariana, aonde você foi batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você teve aquela aguinha só por último aqui, quando criança, e também foi invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós aqui já falamos há alguns dias, nós temos falado que esses são títulos de Deus. Deus, como Pai, criou todas as coisas. Ele, como Filho, veio, se colocou no nosso lugar, se fez homem e morreu morte de cruz. Espírito Santo é hoje o Consolador que age em nosso meio. É aquele Espírito que nos consola, que nos exorta, que nos edifica, que nos enche, que nos faz rodar, falar em línguas, profetizar. É esse Espírito. Porque Deus não cabe, a gente fala que Deus não cabe dentro de nós, mas a morada do Senhor Jesus Cristo é dentro do nosso coração. Deus é Espírito. Então, quando nós falamos um só batismo, nós dizemos que existe somente uma forma de batizar uma pessoa. E que forma seria essa? A forma que alguns irmãos estão se preparando para passar, que é a imersão nas águas correntes, aonde, nesse batismo, irmão, a pessoa que vai batizar, por exemplo, eu, que dia 17 agora, eu fiz 14 anos, né? 14 anos de batismo, pois mesmo? 12, 13, já nem sei mais, já tem tantos anos, em 2004, eu não sei contar mais não, 2004, foi quando eu passei pelas águas do batismo. E quando o pastor, inclusive, coincidentemente, foi até o pastor Minaídes que me batizou na época, foi o pastor Minaídes que me passou pelas águas. E quando eu estava passando pelas águas, eu pedi ao Senhor que perdoasse os meus pecados e que aquela velha pessoa, aquela velha criatura ficasse nas águas e saísse de lá uma nova criatura. O batismo, irmãos, ele é para perdão dos pecados. Nós falamos aqui alguns dias atrás, para que serve o batismo? O pessoal, alguns responderam, outros responderam, mas hoje todo mundo sabe responder. O batismo serve para perdão de pecados. Quando você é batizado, você recebe o nome do seu Pai, o nome do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Pede ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele reflete muito bem e fala mais sobre o livro da vida, que mostra aonde nós temos todas as nossas obras escritas, e que se o nosso nome não estiver lá no último dia, nós não entraremos pelos portões celestiais. Isso é muito sério. Ser batizado significa deixar de viver para o mundo e viver para Deus. Ser batizado é deixar de fazer as coisas e servir ao mundo e fazer as coisas e servir a Deus. Você deixa de ser uma pessoa sem identidade espiritual e passa a ter uma identidade. A minha identidade é filha do Deus Altíssimo, filha de Jesus Cristo. Quando nós nascemos,
o batismo é o nascimento de uma vida espiritual. Quando nós nascemos, o nosso pai vai lá no cartório, que a mãe geralmente está lá, né, naquele estado de parto, já não tem condição nem de levantar. O pai vai lá rapidamente, às vezes coloca o nome que quer. Tem pai que combina com a mãe o nome, chega lá e coloca o nome que quer, aí não tem que moderar. Mas o pai vai lá e coloca o meu nome. Meu pai foi, eu tenho certeza que meu pai não combinou meu nome com minha mãe. Chegou lá e colocou. Chegou em casa e estava colocada, mas agora não tem mais jeito. E aí ele vai lá e coloca, e dentro do meu registro, tem lá, filha de Maria da Conceição e Vicente Batista de Souza. Se eu não tivesse pai, no meu registro não constaria o nome do meu pai. Eu teria assim, desconhecido ou ficaria somente em branco. Quando nós estamos no mundo, nós temos o Senhor Jesus Cristo não como pai, mas como Criador, como aquele que fez. O Senhor Jesus Cristo nos fez, nos deu vida, mas nós não conseguimos atingir o Senhor como um patamar de filhos. Nós não conseguimos tocar a Deus como um patamar de filhos que nós queremos hoje. A gente canta aquele hino, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Porque nós sabemos que quando você é uma criatura, quando você é servo, você tem um poder, uma autoridade. Mas quando você é filho, você tem outro. É outra história. O servo, às vezes, ele não pode mexer nisso ou naquilo, porque é do dono da casa. Mas o filho, ele pode entrar em todos os cômodos, ele pode mexer em todas as coisas, ele pode comer todas as comidas, ele pode participar de todas as festas, ele pode gastar, não todo o dinheiro, mas ele pode gastar uma parte do dinheiro, se ele quiser. É uma participação que ele tem ali. E se o pai for um pai bom, ele dá tudo que o filho quer, tudo que o filho deseja. E se o filho for um filho bom, ele vai receber tudo que ele quer também. O pai quer dar, só basta o filho, né, ter condições de receber, merecer, porque merecimento é um grau de separação. Você tem que merecer. Não basta nós sermos somente batizados. Eu acabei de falar aqui, nós temos que merecer do Senhor Jesus Cristo as coisas. Eu sempre falo isso aqui: pai bom não dá presente para filho ruim, porque Deus é um pai bom e por isso Ele nos chama atenção, por isso Ele nos corrige e Ele nos ama, porque Ele quer nos ver no céu. Quando nós passamos pelas águas, somos batizados, recebemos o nome. Irmãos, só uma coisa, nós recebemos o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas testas, porque a Bíblia fala que isso acontece, que nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas testas. Isso não quer dizer que nós, e eu visivelmente vou olhar na testa que batizou esses dias, vou olhar e falar assim: ó, gente, estamos aí, tem uma tatuagem, só o sangue de Jesus. Não, irmãos. Espiritualmente, a nossa vida é transformada. Isso é uma marca. E quando nós falamos de Jesus Cristo como Deus, as pessoas às vezes falam assim, principalmente a Igreja da Trindade, você vai conversar com um trinitariano e ele fala assim: não, mas Jesus é Deus mesmo. A gente fala três, mas a gente sabe que é um. A gente fala três, mas sabe que é um. Isso não basta, irmãos. Nós temos que saber ou que é três ou que é um. Não existe um Deus trino ou um Deus triuno. Existe um Deus. Glória a Deus. O Todo-Poderoso. Os pastores que estão aqui, eles vêm do ministério, que eu também fazia parte da igreja. Eu ainda faço parte de todo o ministério. Nós somos o povo. Eu não gosto de falar que eu não faço parte, não, senão o pessoal não contar as coisas. Eu faço parte porque nós somos uma família. Mesmo que nós estamos em denominações diferentes, nós cremos e pregamos o Senhor Jesus Cristo como um Deus. E aí você vai falar comigo assim: Brise, eu acredito no que você está falando. Mas biblicamente, quem reconhece Jesus como Deus? Alguém sabe me falar que Jesus andava com 12 discípulos? Será que esses 12 discípulos reconheciam Jesus como Deus? Vamos ver? Porque, olha só, se eu vou falar da Karina. Eu converso com a Karina, até hoje eu não conversei com ela, mas eu converso com a Karina todos os dias. Ela anda comigo todo dia. E se alguém sabe se eu sou chata ou não, é a Karina. Porque ela anda comigo todo dia, ela conversa comigo todo dia, ela sabe dos meus problemas, das minhas ambições, sabe dos meus defeitos, das minhas qualidades. Então,
ninguém melhor do que a Karina, ou do que a Raquel, ou do que o Toninho, ou do que o Anderson, vão saber falar para vocês se eu sou uma pessoa simpática, legal ou não. Se eu sou uma pessoa inteligente, vai saber as minhas características, os meus adjetivos e vai conseguir falar, dar testemunho. Não, a Cris realmente é muito simpática, não é, Raquel? Simpática. Não olhe para mim com essa cara, missionário. Eu não acredito em nada que os irmãos falar aqui não. Nada que os irmãos falar não. Mas agora então nós vamos ver se as pessoas que andavam com Jesus tinham esse testemunho de Jesus. Porque para eu provar que eu sou dessa forma, não adianta eu te dizer. Alguém que anda comigo tem que te falar, não, a Jéssica realmente é muito trabalhadeira. Mas eu vejo que a Jéssica é trabalhadeira aqui. A Jéssica é trabalhadeira aqui. Quero ver se na casa dela tem uma cadeirinha arrastando lá atrás. Eu quero saber se a Jéssica é trabalhadeira mesmo. Se eu perguntar para a Lélia se ela sai todo dia 5 horas da manhã e vai trabalhar mesmo. Eu tenho que saber. Se o missionário Antônio ele fala que sai 3, 4 horas da manhã para trabalhar, mas quem vai poder me confirmar isso é a Karina. A Karina ele realmente sai. A Bruna, cadê a menininha que vem com ela? Eu esqueço o nome da menina. A Lavinda, eu esqueço, é a Bruninha. A Bruninha. A sua mãe é legal assim dentro de casa? Esses dias, irmãos, eu vi uma reportagem que uma mãe estava dando remédio para os filhos. 2 menininhas pequenininhas. E a repórter conversando com a mãe. Certo momento da entrevista, ela falou com a mãe, assim, com o bebezinho que estava assim: por que a sua mãe está te dando remédio? E põe o microfone na boca da menina. A menina responde assim: porque minha mãe é chata. Porque minha mãe é chata. Até a repórter começou a rir. Eu também não aguentei. Porque esses meninos, eles dão testemunho. Se a Bruna fosse chata, aquela pequenininha ia falar que eu confio nela. Então vamos ver se quem andava com Jesus dava crédito para ele como Deus. Livro do Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, no capítulo 10, versículo 30. Do Evangelho de João, 10, 30. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu vou ler, irmão, só porque a gente tem pouco tempo, não dá para fazer aquela dinâmica que nós fazemos todo dia, mas na próxima semana a gente vai voltar nesse assunto e faremos sim essa dinâmica, tá bom? Evangelho de João 10, 30 diz o seguinte, vou ler o 29, tá? Meu Pai que mas deu é o maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos, das mãos do meu Pai. 10, 30. Eu e o Pai, quem está acompanhando comigo vai nomear. Eu e o Pai somos um. Então, peraí, vamos lá. Eu e o Pai somos um. Se a gente continuar aqui esse versículo, continuar o capítulo, vocês vão ver que os judeus, que aqueles que não acreditavam em Jesus Cristo, pegaram pedras para atirar no Senhor Jesus, dizendo que ele blasfemava ser igual a Deus. Os discípulos que andavam com ele não fizeram isso. Quem não acreditava em Jesus não acreditava que eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que dirá o próprio Deus. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 58, João 8, 58, diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, isso é maravilhoso. Alguns dias, eu não sei se a gente, nesse estudo a gente já falou dos títulos de Deus, não é? Mas nós vamos falar dos títulos de Deus. E um dos primeiros títulos que Deus tem na Bíblia, que aparece a Moisés, quando a sarça começa a arder espiritualmente, e o Senhor fala com Moisés para poder libertar o povo do Egito. E Moisés fala assim, depois de muito questionar com Deus, outro dia a Karina fez uma pregação sensacional sobre esses questionamentos de Moisés com Deus. E Moisés fala para o Senhor assim, tá bom Deus, eu vou, mas chegando lá eu vou falar quem me enviou. E Deus simplesmente responde para ele, fala para aquele povo que o eu sou te enviou. E aí no João 8,
58, ele fala, o Senhor Jesus Cristo fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vem deixando por parábolas e por forma alegórica, por forma figurativa e literal, tudo o que ele veio para fazer. O Senhor Jesus Cristo se mostrou como Deus, mas o povo nunca aceitou que ele fosse filho, que dirá o próprio Deus. Novamente eu falo isso. Então nós vamos abrir a Bíblia nossa aqui no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28. Nós estamos correndo um pouquinho só. Se os irmãos não estiverem entendendo, por favor, me interrompa. Pode perguntar. Olha, a pergunta da Bruna aqui é uma pergunta bem interessante. Todo mundo presta atenção, por favor. Ela está perguntando o seguinte: tem algumas igrejas, vou falar numa maioria, batiza em piscinas ou poços batismais, poço batismal. Eu vou ter que sinceramente estudar isso com muito carinho, porque isso, e nós vamos mostrar para todo mundo, né? Mostrar para todo mundo aqui. Por quê, irmãos? Existem igrejas que trabalham dessa forma. O nosso ministério, ele batiza em água corrente. Mas tem algumas igrejas que realmente o fazem. Só que eu não vou saber te falar se está errado ou certo. Não posso falar assim, não, isso está errado. Porque eu realmente não vou saber. A Raquel falou que vai sanar a nossa dúvida daqui a pouco. Entendo. A Raquel vai também achar ali, porque eu também não sei te falar se está certo ou errado. A Raquel, na hora que ela achar ali, se ela não achar hoje, na próxima terça-feira nós vamos esclarecer isso. No livro de Atos, no capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: Atos dos Apóstolos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Irmãos, olha o que é essa palavra preciosa que Paulo estava dizendo em Éfeso, para a igreja de Éfeso. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso e abre a nossa mente. Olha só que forte. Irmãos, alguém consegue entender que Espírito não tem sangue? Espírito não tem sangue. E Deus, a palavra do Senhor fala no livro de João, que Deus é Espírito. E que nenhum de nós ainda tivemos a condição e a capacidade de ver Deus, de ver o Senhor, mas um dia nós vamos encontrar com Ele para a salvação eterna. E a palavra do Senhor no versículo 28, na parte B do versículo, diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós dizemos e cremos que o Senhor Jesus Cristo resgatou a igreja de Deus, a mim e a você, com o seu próprio sangue. E é isso que a palavra do Senhor fala, que o próprio Deus resgatou a igreja dele com o seu sangue. Espírito não tem sangue, mas a matéria do Senhor Jesus Cristo, aquela carne que foi pregada, que foi abatida, que teve uma coroa de espinhos, que foi chicoteada, que chorou, que provou da morte, essa carne sim tinha sangue, e esse sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância hoje. Para que hoje o Senhor pudesse abrir as nossas mentes e nos mostrar essa palavra maravilhosa, nós pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui hoje. Porque eu acredito que antes de que Jesus viesse, nós não tínhamos essa oportunidade. Se Jesus não tivesse vindo, eu não sei qual patamar a humanidade estaria hoje. Porque todos os dias o Senhor limpa
limpa uma multidão de pecados no mundo inteiro, tanto o meu quanto os seus. O Senhor Jesus Cristo nos purifica. Só que não é o bastante. Nós pedimos perdão ao Senhor todos os dias. Nós pedimos perdão ao Senhor, mas nós precisamos mostrar mudança e novidade de vida. Nós precisamos mostrar para o Senhor: Deus, eu errei com o Senhor hoje, mas eu estou disposto ou disposta a não errar amanhã. Eu quero que o Senhor me perdoe, mas primeiro eu quero que o Senhor me reconheça como filho. Eu quero que deixar de ser uma criatura e ser aquilo que o Senhor quer para a minha vida. O batismo, irmãos, ele é algo tão sério que ele tira você deste mundo. E eu falo que tem pessoas que realmente são transformadas pelo batismo, do próprio batismo. Tem pessoas que, eu não digo que é o correto, mas tem pessoas que às vezes têm um vício e não é liberta daquele vício, mas mesmo assim insiste em batizar. Às vezes Deus liberta aquela pessoa naquele momento de imersão nas águas. Quando nós somos batizados, e a pessoa, irmão, eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma, nós estamos para falar aqui da nossa igreja. Quando a pessoa ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi invocado nenhum nome quando ela desceu as águas. Não foi invocado nenhum registro, nada que pudesse constar na assinatura, no seu documento espiritual. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você é batizado e o pastor que está te batizando, assim, repete essas palavras: eu te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Irmãos, realmente os seus pecados são perdoados. Quando você desce as águas, a sua vida é transformada, porque no nome de Jesus há poder. Não há ninguém que possa perdoar pecados que não seja Jesus Cristo. Não há nome dado entre os homens do qual nós sejamos salvos. Não existe padre, não existe pastor, não existe bispo, não existe, abre aspas, santo. Não existe, irmãos, por mais que os discípulos tenham andado com Jesus Cristo, eles também tiveram seus erros, eles também tiveram suas falhas. Santo é Deus, que pode realizar o seu pedido, fazer um milagre por você, é Deus. A nossa irmã veio contar aqui na frente que Deus fez um milagre na vida dela, na vida do filho dela, porque para ela, no dia que a profecia saiu, ela falou assim: eu não tenho papel, né? Eu não tenho nada correndo na justiça, não acontece nada comigo. Mas Deus sabe, esse irmão está na carne, isso não acontece não. Mas Deus é tão fiel e tão misericordioso, mostra que Ele conhece o dia de amanhã, que Ele conhece o depois, que Ele sabe que nós vamos precisar. Ele já te dá a bênção antes de você precisar dela. Ele chega com a providência antes de você precisar da providência. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Irmãos, eu vou precisar encerrar por aqui, porque meu tempo já se findou, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas na próxima semana, nós vamos falar de mais algumas coisas. Eu tinha preparado umas coisinhas aqui. Nós vamos entrar sobre os títulos de Deus, falar mais algumas coisinhas. Pode continuar, Agostinho? Pastor, pode continuar, Agostinho. A gente vai falar o porquê que Jesus, quando se referia a Deus, referia a Ele como Pai. Isso é uma dúvida que existe muito. Quando a gente está vindo na faculdade e a gente aprende Deus, é uma dúvida que corrói. Então, semana que vem a gente vai falar disso. Jesus sempre se declarava ao Pai. Ele sempre se refere a si mesmo como Deus, como Pai. Aí semana que vem a gente vai falar desse assunto. Assim, quero te mostrar também para anotar, para pegar a referência, para entender por que Jesus sempre se referia a si mesmo como Pai. Amém? Porque, irmãos, é necessário que nós saibamos para nós. Para poder externar isso, é muito mais difícil do que a gente aprender. Assim, eu sei para mim, coisas que eu sei para mim, mas eu sei fazer, mas não sei explicar. Mas é importante que a gente entenda
entenda a unicidade, que a gente entenda o batismo em nome de Jesus, pelo menos para a gente. Para você não ir só naquele negócio, eu vou batizar porque meu irmão vai batizar. Eu vou batizar porque meu pai vai batizar. Eu vou batizar porque minha irmã querida vai batizar. Não. Vou batizar porque eu achei bonito. Que eu quero rodar assim também, que eu quero pular assim também. Porque são coisas, irmãos, que João aprende a falar disso, que são coisas que elas não estão diretamente ligadas. O batismo nas águas e o batismo, nós falamos, o batismo com o Espírito Santo. São duas coisas que não estão diretamente ligadas. Tem irmãos que antes de passar pelas águas são renovados pelo Espírito Santo, têm o poder de Deus, falam em línguas, profetizam e etc. E tem outros irmãos que mesmo depois de batizados não têm esses dons. Eu, por exemplo, não tenho dom de línguas e não profetizo. Mas eu sou uma bênção, isso aí. Eu profetizo na minha vida que eu sou uma bênção. Eu sempre falo, peço nas minhas orações, eu falo com Deus, que eu quero ser uma ovelha que eu queira ter no meu aprisco. Eu quero ser uma pessoa, por mais polêmica e difícil que eu seja, eu quero ter alguém, eu quero ser alguém que quando tiver alguma pessoa assim, fala assim, não, você parece comigo, mas, tipo assim, mas eu consigo te suportar, pode falar. Você não está com problema. Hoje você não está com enfermidade, eu não estou, graças a Deus. Mas no dia de amanhã me conhece o Senhor. Não duvide quando Deus fala com você, estou te dando livramento. Porque a gente só consegue ver o livramento na hora que a pessoa está com a arma apontada, na hora que a faca está no bucho, na hora que o carro já está no acostamento. É só o sangue de Jesus. E a gente não precisa de ver o livramento assim, não, irmão. Se Deus fala que está te livrando, recebe essa bênção. Fala, Deus, obrigado. Estou me tranquilo hoje, porque o Senhor me livrou. Eu não quero nem ver o fulano na minha frente, eu não quero nem passar perto para entender, porque a gente com testemunho, a gente viu. Nossa, hoje quase aconteceu uma coisa, mas quando nós entendemos que aquilo não aconteceu, não é esse, é o livramento de Deus. Está chovendo? Ah, tá, porque está dando um barulho da água. São tantos papéis, são tantas bênçãos. Deus tem trabalhado de forma especial. E para que tudo isso aconteça na sua vida, irmãos, é necessário um processo. Se você precisa de libertação, ore para o Senhor te liberte. Se você precisa ser transformado, peça ao Senhor para te transformar. Se você precisa de uma cura, peça a Deus, peça ao Senhor. Fala, Deus, no teu nome, Jesus. Porque, irmãos, vou falar uma coisa aqui agora, super, para quem está começando agora. E para os velhinhos de casa também. Às vezes a gente escuta os irmãos orando assim, Deus, no nome de Jesus, Deus, faz isso no nome de Jesus. Irmãos, você tem que realmente pedir em nome de Jesus. Mas nós não podemos separar Deus de Jesus, porque Deus é Jesus. Você não diz assim, Brísia, eu peço o nome da Tergiane, não responde para ver a pessoa. Então, quando você for orar, eu falo que eu me policio muito. Fala, no teu nome, Jesus. Nós estamos dando direção para a nossa palavra. No nome do Senhor Jesus. Não é tipo assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Como nós estamos pedindo a Deus em nome de outra pessoa. Então, Senhor, eu peço no teu nome. E Deus sabe que o nome dele é Jesus. A gente tem que enfatizar para Deus o nome dele é Jesus, mas você precisa dizer, no teu nome, Jesus. Porque às vezes a gente vê pessoas unicistas que têm essa confusão na oração. Deus, eu te peço no nome de Jesus, e aí quando a gente está com sono também, a gente faz aquelas orações, Deus, abençoa Jesus, abençoa meus pecados, a gente vai falar umas coisas sem sentido. Mas no momento da nossa oração, vamos colocar aquela coisa bem direcionada. Senhor,
para o seu molde, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Não sei como é que o pé está na reunião aí, mas hoje a igreja está conversada. Hoje a conversa aqui está bênção. Mas irmãos, o pastor Luiz, esse dele aqui, o mais carequinho, ele era meu pastor lá na igreja da cidade também. Pode estender a mão. Aí eu fiz que eu cortei minha pregação aqui, e aí só que eu cortei minha pregação aqui. Então vamos continuar, em nome de Jesus. Então só vou pedir, irmãos, para a igreja fazer um pouquinho mais de silêncio, porque está chovendo, então fica muito bagunçado o barulho da chuva no telhado. Vamos conhecer um pouquinho mais do Senhor Jesus enquanto os irmãos conversam ali. Abre, por favor, a Bíblia de vocês, do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 28. Eu pedi ao missionário Anderson para ler em nome de Jesus e ele parar de conversar com o missionário Antônio, que aí é. Lê para mim, João 20, 28. Evangelho de João 20, 28. Amém. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Amém. Eu vou repetir o que o irmão leu ali. E disse no 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Tomé estava conversando com Jesus Cristo. Tomé estava conversando com Deus. Aquele mesmo Tomé que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, ele acreditava que Jesus tinha morrido. Ele já não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, mesmo tendo andado com Jesus todo aquele tempo, sabendo que Deus havia prometido e tinha poder para fazê-lo. Tomé não acreditou. Mas quando ele encontrou com o Senhor, ele encontrou com Jesus já ressurreto, com as mãos furadas, com os pés furados, eu imagino que ele se derrama diante do Senhor e fala assim: Senhor meu, Deus meu. Irmãos, se alguém me chama de Raquel, eu vou falar assim: olha, eu também sou pretinho igual a Raquel, mas eu não sou a Raquel. E eu não. Isso. E não é uma nem duas vezes que o pessoal confunde a gente, não. Nós estamos gordinhos, mesma coisa. E não é uma nem duas, eu falo assim: vocês são irmãs gêmeas. Não, irmãs gêmeas. Mas se alguém me chamar, sou Raquel, eu vou falar assim: ô querido, eu não sou a Raquel, não. Se alguém chegar na Jéssica e falar: ô Pâmela, aí eu falo assim: não, eu sou a Pâmela, não. A Pâmela é a outra. Quando o Tomé fala com Jesus: Senhor meu, Deus meu, o Senhor, se não fosse Deus, teria que ter corrigido também. Fala assim: não, aqui ó. Senhor e Deus é o outro. Eu sou só Jesus, o Filho de Deus. Senão Jesus estaria mentindo, porque ele assumiu um papel que não é dele. Ele assumiria um cargo que não é dele, um cargo de Deus, que ele não teria, se ele não fosse Senhor meu e Deus meu. No livro de João, de Apocalipse, escrito por João, eu só não lembro agora o capítulo. Livro de Apocalipse, o anjo aparece para João, no começo do livro, o anjo aparece para João para poder começar a narrar para ele o que Deus queria que ele escrevesse, e João se coloca de joelhos diante do anjo, se prostra de joelhos diante do anjo. Aí ó, a Karina já achou ali, ó. Não achou não? É outra. Aí eu também vou pegar assim. Cadeira. Minha mãe, ajuda aí, Karina. No livro de Apocalipse, João se coloca de joelhos diante do anjo. E
de glória e de louvor. Ele é sim quem você tem que se dobrar e quem você tem que adorar. O anjo não quis, ele poderia ter se recebido a adoração, mas aí eu sou bom mesmo, eu sou um anjo, eu sou bom mesmo. Só que ele não. Quando José fala assim, querido, levanta, não sou eu que você tem que adorar. Então, quando Jesus recebe de Tomé aquelas palavras, Senhor meu e Deus meu, ele poderia ter falado, não, Tomé, eu até queria ser Deus, mas eu não sou, então não vai dar. Não. Quando Tomé fala com ele, Senhor meu e Deus meu, Jesus responde. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus. Nós somos, irmãos, bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus materialmente, nós não vimos Jesus pregado na cruz. Eu não sei nem se eu tenho condição física de ver uma pessoa, principalmente sendo ela inocente, pregada numa cruz. Isso é uma coisa muito terrível. E Jesus, nós não tivemos essa oportunidade de ver. Apocalipse 1:17. Livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17. Eu vou pedir para a nossa irmã Joyce ler para a gente, fazendo favor. Não é exatamente o versículo, não, mas você vai ajudar. Glória a Deus. Pode ler. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Eu vou ler um pouquinho mais alto aqui. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas hoje ele vive, e vive eternamente, vive para todo sempre, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Abra, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Romanos. Rodrigo lê para a gente. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Isso, eu acho que é 9, 5. Deles são os patriarcas e também deles decidem Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Irmãos, eu vou pegar a Rodrigo, eu vou reler aqui para os irmãos terem certeza que Jesus Cristo é o Deus que nós anunciamos aqui, em o nome de Jesus, dos quais são os pais e de todos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus Cristo é o Deus bendito eternamente. Irmãos, na mitologia grega, que tem lá o Deus, filho de um Deus, como ser humano, é um semideus, na mitologia grega. E muitas vezes Jesus é comparado ao semideus. Ele seria filho de um Deus, com Maria, que é um ser humano. O inimigo, ele tenta deturpar, ele tenta o tempo todo confundir a mente daqueles que muitas vezes não têm aquela fé avivada. Isso, aí começa aquelas genealogias intermináveis que a Raquel falou aqui semana passada, que Paulo fala com Timóteo, genealogias intermináveis, que nós vemos no macaco. E quando eles falam, a ciência é muito importante para nós, porque nós precisamos dos médicos, nós precisamos de todos os recursos que temos hoje. Foi sabedoria de Deus dada para os cientistas para poder conquistar. Só que eles nunca conseguem chegar no objetivo, eles nunca conseguem chegar no princípio, porque, mas aí teve o Big Bang e tal. Antes do Big Bang tinha o quê? Folha branca, era tudo branco.
sem desenho. Depois do nosso universo, a Via Láctea e outras vias por aí. Depois disso tem o quê? Folha branca? Não, irmãos. Tem um Deus Todo-Poderoso que sustenta tudo o que existe na palma de sua mão. Com o poder da sua palavra, Deus transforma e faz tudo o que acontece hoje acontecer. Só acontece porque Ele quer. Porque se Ele tiver vontade que nós hoje não estejamos aqui, irmãos, nós não estaremos aqui. Rapidamente, hoje mais cedo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um jovem que cantava com a gente lá na universidade, tocava muito bem, né? Ele fez a mensagem mês passado, acho que 22 anos. Aí a Chile me mandou uma mensagem com uma brisa. Ora com o jovem da nossa igreja que florescer. E aí eu fui olhar e falei, não acredito que o Hugo foi embora. Ela me mandou a fotinha dele e eu não acredito. Um jovem, bem jovem mesmo, bonito e só vendo. Foi embora. O Senhor Jesus Cristo escolheu o fôlego de vida dele. Espero e creio eu que ele estava com a vida na presença do Senhor, tocava, louvava, uma paz inteligente. Quando o Senhor quer, irmãos, a gente não tem capacidade de fazer nada contra a vontade de Deus. Nós não temos condições de falar assim, hoje eu não quero morrer, hoje eu quero viver. Querer a gente até quer, a gente quer morrer e vai embora. Mas se Deus quiser que a pessoa viva, ela pode fazer o que ela quiser, ela vai continuar viva. E a pessoa já não quer mais ela nessa terra, ela pode fazer o que ela quiser, que ela vai embora. Os médicos podem trabalhar da forma que eles quiserem, que a pessoa vai embora. Pode colocar um coração novo, pode colocar um cérebro novo, pode colocar qualquer órgão novo. Que quem coloca o fôlego de vida já tirou ela. E essa vida, irmãos, nós precisamos aproveitar ela ao máximo na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala